Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está lavando a louça, congelando as marmitas, correndo no parque, verificando as alterações das faixas de TPH na planilha da CETESB, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e tenho um super orgulho de dizer que esse já é o episódio número 150 do podcast Áreas Contaminadas, e é o 15º dessa 4ª temporada. Então já faz 150 semanas que estamos aqui conversando com vocês, tentando compartilhar um pouco do conhecimento e ao mesmo tempo dar voz para os trabalhadores e trabalhadoras do GAC. A cada semana nós estudamos um pouco sobre o entrevistado, planejamos as perguntas mais relevantes, gravamos a entrevista, editamos, escrevemos e gravamos essa introdução e o final do episódio, escrevemos os textos de apresentação, editamos as capas e publicamos nas plataformas. É obviamente um trabalho grande, mas muito prazeroso, pois eu preciso estudar, preciso treinar e preciso aprender habilidades que eu não tinha. E aí o resultado, pelo menos pelos feedbacks que eu recebo, tem sido muito bons. Nos episódios técnicos eu preciso estudar ainda mais, escrever tudo e ainda gravar e editar a minha fala, mas eu também recebo várias mensagens dizendo o quanto esses episódios ajudam no dia a dia das pessoas. E claro, isso me deixa muito feliz e isso não seria nem um pouco possível sem a ajuda de muita gente que atua nos bastidores. Por exemplo, o podcast é editado por Lilian Coreaço Riz, com muito carinho e muito capricho. E além dela, nós temos também o orgulho de termos os melhores apoiadores e apoiadoras do mundo. Essas pessoas que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente conosco, e essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos por aqui. Além dessa ajuda financeira em si, a contribuição demonstra o enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. E ainda temos os nossos queridos patrocinadores, que dão total liberdade para fazermos o nosso trabalho e também, de modo desprendido, querem vincular a marca deles ao nosso trabalho, o que também nos enche de orgulho, saber que marcas da estatura da Clean, da Vapor Solutions, da E-Consulting querem se juntar ao nosso projeto, e isso é uma grande honra para nós. E é claro, nada disso aconteceria sem que vocês, ouvintes, nos acompanhassem semana após semana nesses 150 episódios. Então vocês são responsáveis por isso. Espero que estejamos retribuindo o carinho de vocês à altura. Resumindo, parabéns para toda a nossa comunidade por nos ajudar a construir essas 150 semanas com o nosso podcast Áreas Contaminadas no ar. Que venham os próximos 1.500. Vou fazer um agradecimento geral aos meus queridos e queridas apoiadores financeiros do Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um. Como eu sempre digo, isso não diminui minha gratidão a eles. São pessoas que, além de nos ajudar muito e nos deixar muito felizes com a consideração que têm conosco, estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga lá as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions.
Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para um curso da parceria Senac-AESAS, que tenho a honra de coordenar. É um curso diferente dos que vêm sido oferecidos. Esse curso aqui vai ser voltado para iniciantes do GAC. Inclusive tem um preço especial, ele custa metade do preço de um curso convencional da parceria. Então, se você está me ouvindo e é iniciante do GAC, ou trabalha com uma coisa específica do GAC, aí, amostragem, sondagem, acompanhamento de campo, ou fazer relatório, fazer só avaliação de risco, etc., não tem a visão global do processo, dá uma avaliada e considere fazer esse curso. Da minha parte, eu realmente acho sinceramente que vai ser um curso muito legal. Veja no site aesas.com.br/eventos. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com Gabriel Andrade. Ele é geólogo e graduado em Educação Física. Ele atualmente trabalha com GAC, mas não aqui no Brasil, e sim no escritório da Arcades em Barcelona. Com certeza vocês vão gostar muito da conversa. Fique agora com as palavras de Gabriel Andrade. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, o Gabriel Andrade, ilustre internacional, né? O Gabriel Andrade. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast. Olá, Marcão, boa tarde. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar. Já ouvi o programa muitas vezes, se não todos os episódios, mesmo depois de chegar aqui, continuei ouvindo. Então, motivo de grande orgulho mesmo participar. Legal. Gabriel, o pessoal, para quem não te conhece, você não está falando do Brasil. A gente está conversando, eu estou em Sorocaba, mas você está bem longe de mim aqui. Onde que você mora aí? Conta para o pessoal. Pois é, desde 2021 que eu moro em Barcelona, aqui na Espanha, na Catalunha. Vou falar na Catalunha antes de Espanha, né? Melhor. Não, então, por isso que é um convidado internacional, o Gabriel é brasileiro, mas está morando em Barcelona. E aí eu lembro do Roberto Carlos, o jogador de futebol, Gabriel, que quando ele jogou na Espanha, né, jogou em Madrid, ele dizia, e era verdade, a gente conseguia ver isso mesmo, que ele não aprendeu espanhol e esqueceu o português, mas felizmente isso não aconteceu com você, né? Nossa, não sei, tem umas horas que eu tenho dúvida também disso, porque parece que eu acho que vai melhorar o espanhol, daí talvez até melhore um pouco, mas daí de vez em quando a gente aprende alguma expressão aqui em espanhol e coloca ela para falar em português, e aí de repente quando você percebe você não está falando nenhum nem outro direito. Isso acontece bastante. E aqui ainda tem o catalão ainda, que ainda confunde mais ainda a nossa cabeça. E no final das contas a gente não sabe falar nenhuma nem outra, nem a outra. Legal. Gabriel, conta para nós um pouco de onde que você veio, onde cresceu o pequeno Gabriel, quando que o Gabriel começou a jogar basquete e o que te atraía no ensino médio. Você foi buscar a universidade, é um curso pouco usual nas áreas contaminadas, né? Mas conta aí para nós, onde que era que você cresceu ali, o que você fazia? Bom, eu nasci e morei até os 17 anos em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ali no Vale do Paraíba. Morei um ano em Curitiba, no terceiro colegial, porque meus pais mudaram para lá, e logo depois me mudei para São Paulo, porque em 2004 eu comecei a fazer faculdade, mas não de geologia. Em 2004 eu comecei estudando educação física, na mesma faculdade que o Marcão. É isso aí. É meu veterano. É isso aí. No meu tempo era EFUSP, né? Depois EFEUSP, né? EFEUSP. Exato. No meu tempo já era EFEUSP. Então, estudei na EFE até 2008. E, bom, igual o Marcão falou, sempre joguei basquete, sempre me interessei muito por esportes. Joguei futebol, tênis, sei lá, handball na escola. Tudo que aparecia de esporte eu fazia. Até por isso eu resolvi fazer educação física, apesar de ter muitas dúvidas, porque na época do colegial as matérias que eu mais gostava eram, sei lá, história, geografia, e eu pensava muito em estudar jornalismo, sei lá, de última hora, alguma orientação pedagógica falava que tinha que fazer o que gostava, não sei o quê, e eu fui fazer educação física. Foi ótimo, a faculdade foi super
importante para mim, uma faculdade bem exigente, período integral, morar sozinho em São Paulo, crescimento pessoal que vem com isso é ótimo. Mas aos poucos na faculdade foi ficando claro que não era muito isso que eu queria trabalhar. Tipo, cada ano que passava, eu ia eliminando alguma coisa que eu descobria que eu não gostava. E no final ficava sempre o basquete. E eu trabalhei como técnico de basquete, principalmente ali na USP mesmo, de equipes universitárias, mas também trabalhei no Paulistano, trabalhei com categorias de base, e continuei trabalhando com isso. Bom, quando eu me formei, nessa época eu trabalhava no Paulistano, mas eu era estagiário. Quando eu me formei, não me efetivaram, foi uma grande desilusão, não sabia direito o que ia fazer, comecei a procurar emprego tudo quanto é área, salários super baixos, de educação física. Comecei a dar aula de inglês até, porque era o que pagava melhor do que como alguém formado em educação física. E nessa época eu era técnico do time de basquete da Geologia da USP. Caramba. Do time masculino. E eu já tinha sido técnico do time feminino também, uns anos antes. Então eu conhecia muita gente ali, e eles fazem umas festas ótimas lá também, sempre fizeram. Na minha época, nessa época tinha o Geo Samba, que hoje em dia não existe mais. Não existe mais? Tinha o Geo Samba. Não, acho que não tem mais. Eles têm umas outras bandas que se apresentam lá. Mas... Eu vou te contar uma história do Geo Samba. Em 1960, o meu pai estudou na geologia e participou do Geo Samba de 1966 a 1969. E ele fala com muita alegria desse tempo ali. Então ele era um dos precursores aí do Geo Samba. Uau, não tinha ideia. Que legal. Eu sei que tem uma história muito longa, desde os anos 60 mesmo, da época que a geologia era nos galpões ali. Depois da GLET, eles foram para a cidade universitária, mas ficaram nos galpões provisórios ali. E tinha vários cursos, tinha psicologia junto. Sim, é isso mesmo. Só depois foi pro prédio. Né? Nos anos 80 legal, era lá ainda, nesses galpões. 80 e alguma coisa era lá ainda. Olha só. Deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Você trabalhou no Paulistano, você trabalhou com o Gustavinho, que é da seleção hoje? Sim, trabalhei com ele. Eu fui assistente técnico de 2 categorias de base lá, do Sub-16, Sub-17, em 2008. Que o técnico principal era o Gustavinho e eu era o assistente técnico dele. O Huertas já tinha saído lá eu tava Já tinha, né? Já. O Huertas já estava jogando aqui na Espanha, mas ele aparecia lá nas férias, lá, ele ia bater uma bola. Até a gente organizava um acampamento de férias para as crianças e tal, e sempre levava algum jogador profissional. O Huertas foi lá uma vez. Legal. E o Gustavinho também, era legal. Bom, mas conta aí, você conheceu o Geosamba, não, né? Você conheceu a geologia e tal? Conheci o pessoal da Geo, e eles, nessa época eu estava meio perdido, sem saber o que eu ia fazer, o que eu ia trabalhar, recém-formado. Me formei muito novo também, me formei com 23 anos, e eu pensava já, tipo, mas é isso já? Não vou fazer mais nada, tipo, é isso, eu vou ser formado em educação física, professor de educação física, pro resto da minha vida é isso que vai me definir, só ou não. E aí nessa época, com tudo isso, o pessoal da GEL, alguns que eu conhecia, começaram a falar assim, por que você não vem fazer geologia? Na época, estava bombando muito de emprego para petróleo, principalmente. A Petrobras abria 2 concursos por ano. Na época, o Brasil em pleno crescimento. E falava-se até que teriam que importar mão de obra, importar geólogo para trabalhar. Tipo, precisava de mais gente para infraestrutura. Me parece bom. Os salários eram bons. Sim. Nem se compara com a educação física. Né? O salário. Nem se compara. Nem se compara. Aí tinha as viagens de campo, que eu achava interessante. Aí falavam, geólogo tudo viaja bastante, conhece vários lugares. E aí eu fui fazer. Entrei em 2010 na geologia. Foi ótimo mesmo. E foi o contrário da IFE, porque foi aos poucos eu fui descobrindo que tinha mais e mais coisas que eu gostava. Que legal. Que inclusive áreas contaminadas e hidrogeologia, que não era um foco no começo, mas que aos poucos fui tomando gosto mesmo. E daí lá na geologia, essa história, né, que você contou, o petróleo, né, muito em alta, aí, sei lá, em 2008, 2009, 2010, 2012,
Só que sim, você deve ter terminado a faculdade perto de 2015, daí já não estava tão bom. pois é. Quando eu terminei a faculdade já estava um cenário bem diferente. É. Um cenário bem diferente mesmo. A Petrobras abriu o último concurso deles, se eu não me engano. Nessa época, acho que deve ser 2015 mesmo, 2016, uma coisa assim. Mas era um concurso para 3 vagas. Aham. Era muito difícil. E aí, na época, eu já era estagiário, eu trabalhava na Tratimundi, com Samarco, Sim, Feijão, sim, sim. Sagui. E então já estava já inserido mais ou menos assim nas áreas contaminadas. Foi isso, eu pensei, acho que o que tem emprego mesmo é em áreas contaminadas. Sim. Bora. E aí foi isso. Logo que eu me formei, já consegui, tive sorte de conseguir emprego na Arcades, e é onde eu tô até hoje, desde que eu me formei. E como é que você está na faculdade, como é que pinta áreas contaminadas e a Tratimundi, né? Porque o Samário, o Feijão e na época acho que o Sacha, né? Os três eram ali O Sacha também. os três eram lá da geologia, talvez isso tenha ajudado, mas como é que você Sim. ficou sabendo? Como eles ficaram sabendo de você? Então, o Samar, ele jogava basquete também no time da Ah, Gel. E ele eu conhecia desde 2004, 2005, por aham. aí. Então, ele foi tipo um dos mentores para eu ir fazer geologia, dos caras que mais me convenceu também a ir fazer geologia. Então, Olha logo aí. que deu para fazer estágio, É. tipo, eu já fui trabalhar com ele também, porque eu já conhecia. Já tinha uma relação anterior, né? Legal, bacana. Já, exato, exato. Bom, e aí você se forma ao se formar, você não fica na Tratimundi, você vai para Arcades, é isso? É isso, é isso. Um pouco antes de eu me formar, um ano antes, a Tratimundi tinha sido vendida Ah, e sim, acabou não fechando totalmente, mas quase todo mundo saiu. certo. Inclusive Samar, Feijão e todo mundo, a empresa foi meio que desmanchada mesmo. Mudou totalmente. Então, quando eu me formei, eu já não tinha nem essa opção de continuar, porque não Aham, tinha mais nada lá. Então, foi isso. Daí, eu comecei a trabalhar na Arcades, daí eu já trabalhava na empresa, na equipe do Joly, do Carlos Alexandre Joly. sim, Um pouco uns anos, 2 anos depois, não, 2 anos depois, ele saiu, que ele foi passar um tempo fora e tal, e aí a gerência dessa equipe passou para Amanda Bustamante. sim. E, bom, eu fiquei nessa equipe todos os anos. Eu fiquei 4 anos e meio na Arcades no Brasil. Sempre trabalhei na mesma equipe. Trabalhei em uns projetos bem legais, de remediação, principalmente. Uns projetos bacanas em Recife. Morei 2 anos em Recife por causa de um projeto. Caramba, Então foi muito legal. Foram uns anos, assim, muito importantes de aprendizado, né? Bastante de aprendizado. aprendizado. Nossa, muito, muito. De aprendizado sempre. Foi. Primeiro ano, acho que era mais sobre aprender, sei lá, eu ia em projetos menores, então eu acompanhava umas sondagens, acompanhava alguma coisinha menor, alguma investigação, mas a partir do segundo ano eu já fui para Recife e aí fiquei responsável por um projeto de mediação só, então eu Aham. tinha bastante tempo, bastante autonomia, tive que aprender muita coisa que eu não sabia. Então, a gente tinha 4 sistemas de remediação no mesmo site, era bastante coisa para me preocupar lá. Sim, sim. Nossa Senhora. Você trabalhou nessa equipe com o Júlio Vilar também, o nosso amigo Júlio. Isso, Ah, legal, exato. O Júlio Vilar era o coordenador desse projeto em Recife. Então, era meu contato diário. legal. Grande Júlio. Bom, aí você tá lá na Arcades tal, do Brasil, São Paulo, né? De repente, pandemia, home office, não sei o quê. E em que momento pinta um negócio para você ir para Espanha? Por que você tá na Espanha hoje? Bom, aí o que aconteceu? Foi assim: a minha mulher, atualmente minha esposa, a Tainá, É, ela, na época a gente ainda era namorado e tal, e ela é economista e ela sempre traçou a carreira dela para a área acadêmica mesmo. Ela sempre quis ser professora e tal. Então, depois que ela terminou o mestrado dela em São Paulo, ela começou a buscar doutorados inteiros, não um sanduíche, uhum, fazer doutorado inteiro fora do Brasil, que para área, ela falou que para a área dela é super importante, ter experiência internacional, para conseguir bons empregos, né?
Então ela começou a se inscrever, ela é super competente, ela conseguiu, primeiro, logo de cara, ela conseguiu já ser uma das 20 selecionadas por uma bolsa do Senado americano, super prestigiosa, então, que já pagava tudo, e aí a partir da bolsa ia, ela aplicava para as faculdades nos Estados Unidos. Uhum. Então, a princípio, o nosso plano era que a gente ia para os Estados Unidos. Certo. Isso foi bem no começo da pandemia, assim, 2020 para 2021. Então, a gente viu que provavelmente ia acontecer para o segundo semestre de 2021, né, que é quando começa o ano letivo no Hemisfério Norte. Aí a gente estava nessa, então, vendo para qual lugar que ia, para os Estados Unidos. Ela recebeu o aceite de acho que 3 universidades nos Estados Unidos. Mas assim, o nosso plano, sei lá, as coisas que a gente gosta na vida, a gente gosta muito de andar de bicicleta, de andar a pé pela cidade, a gente gosta, sei lá, um estilo de vida que não é muito o estilo de Totalmente vida dos fora Estados dos Estados Unidos. Unidos. Talvez em algum Totalmente lugarzinho ali fora. seja, mas o normal não é. É carro, né? Carrão gigante, né? Exato. É carro para todo lado. A gente nunca teve carro e nem pretende ter carro na vida. A gente sempre foi cicloativista e para a gente era assim, morar nos Estados Unidos dava um pouco de receio por causa disso. Então a gente queria vir para a Europa, né? Era um lugar que a gente pensava que, sei lá, fazia mais sentido. Mas não tinha essa bolsa. A Tainá tinha essa oferta da bolsa para ir estudar nos Estados Unidos, e assim, não dá para a gente bancar um doutorado fora sem trabalhar, sem ter um salário. Então, a gente falou, tá bom, vamos para os Estados Unidos, vamos ver qual é que é. E aí, quando faltava, tipo, uma semana para a Tainá ter que assinar o aceite de alguma universidade nos Estados Unidos, apareceu a Universidade Autônoma de Barcelona oferecendo uma vaga no doutorado com não simplesmente uma bolsa, mas com um salário mesmo, porque ela seria professora assistente. Caramba, que legal. Foi super legal. E aí a gente teve, tipo, 5 dias para tentar decidir para onde que a gente ia. Aí eu lembrei de uma amiga da época do colegial que morava aqui. Aí eu falei com ela, perguntei tudo que era importante saber sobre Barcelona, tipo, custo de vida, quanto que custa um aluguel, mercado, como que é a vida na cidade. Tenho certeza que é legal a cidade, mas e como que é para viver mesmo, né? Não para visitar como turista. E aí a gente decidiu, tipo, 2 dias a gente tinha decidido já. Vamos para Barcelona. Caramba, rapaz. E sempre foi um plano dela, um sonho dela há muito tempo. E eu sempre abracei isso. Quando você for, eu vou junto. Porque não dá, 4 anos longe é a mesma coisa que terminar. Com certeza. Pelo menos pra gente. Então, a gente decidiu que, beleza, quando for, eu vou junto, a gente se aperta, e até eu conseguir um emprego, e vamos ver o que acontece. E aí foi isso, a gente veio em outubro de 2021. E aí você teve que sair da Arcades, de São Paulo, né? E não há uma transferência automática assim, né? Estralou o dedo e pintou para Arcades da Espanha. Não, pois é. Arcades, apesar de ser uma multinacional, tá no mundo todo, mais de 60 países, não tem muito... Assim como eu acho que outras multinacionais, é muito difícil essa transferência internacional. Tão estreita assim, né? Não, é muito difícil. Cada país funciona bem separado mesmo. Tem programas de intercâmbio, existem essas coisas, mas transferência mesmo são poucas oportunidades que existem. E aí, então, eu tive que sair da Arcades no Brasil. Eu trabalhei até agosto. E aí, quando faltava 2 semanas para chegar aqui em Barcelona, no mesmo dia que saiu meu visto, que era um visto que a gente estava ansioso para saber como seria o visto, porque a gente não sabia se era um visto que me permitiria trabalhar aqui ou não. Mas, no final das contas, sim, era um visto que me permitia trabalhar. E no mesmo dia apareceu uma vaga no LinkedIn da Arcades de Barcelona, de um escritório novo que eles tinham aberto fazia pouco tempo, para formar uma equipe nova de áreas contaminadas, que só tinha uma pessoa. Nossa, então eles estavam contratando mais 2 pessoas para trabalhar. E era assim, a vaga muito parecida com o que eu fazia no Brasil. Muito parecida. Não era nem voltar um nível, nada. Era
era igual, foi quase uma transferência. Então, foi ótimo. Ainda o diretor de áreas contaminadas conhecia um pessoal da Arcades do Brasil por causa de algum congresso. Ele perguntou para eles, eles falaram alguma coisa boa de mim. Eu nem sei porque a gente nunca nem trabalhou junto, nenhum projeto, a gente só se conhecia de cruzar nos corredores, Arcades, no bar. E foi bom, deu certo. Eles fizeram uma entrevista mais para ver se eu sabia falar espanhol, inglês. E pronto, a vaga foi minha. Eu ainda pedi uns dias para eu começar, porque eles queriam que eu já chegasse e já fosse trabalhar no dia seguinte. Eu falei, não, espera, me dá uma semana, pelo menos. Eu tenho que chegar. Nossa Senhora. Bom, como é que é? É home office o seu trabalho ou não? Ou você vai no escritório? Aqui são 2 dias na semana de home office e 3 dias no escritório, oficialmente. Sim. Mas o escritório de Barcelona, de fato, é muito menor. O de Madrid é maior, tem umas 150 pessoas, mas aqui em Barcelona, acho que a gente não tem nem 25. Então, é um escritório bem pequeno mesmo, não tem nenhum diretor que fica aqui em Barcelona. É muito mais relaxado, vai. Em Madrid eles têm um código de vestimenta que eles têm que ir, sei lá, quase terno e gravata todos os dias. A gente não tem nada disso, a gente pode ir de camiseta, de calça jeans, extraoficialmente. Sim. E também extraoficialmente a gente pode simplesmente fazer mais dias de teletrabalho ou mais dias de presencial também. Tem gente que vai todos os dias, porque não tem um lugar melhor em casa. Eu gosto mais de fazer mais teletrabalho, porque também, no nosso caso aqui, né, da minha equipe, a gente faz muito trabalho de campo. Então, os dias que eu não estou em campo, eu prefiro ficar em casa, que é mais tranquilo. Sim. Posso até cuidar da casa, fazer alguma coisa aqui. E como é que é? Você se locomove de bicicleta mesmo aí? Ou como é que funciona? Sempre. Todos os meus deslocamentos, sempre. O escritório é bom que é muito perto. Dei sorte até nisso, porque a gente nem conseguiu escolher muito o lugar do apartamento, mas era 8 minutos de bicicleta do escritório. Todo por ciclovia. Barcelona é incrível sobre isso também. Acho que é a cidade grande que tem mais ciclovia que eu conheço. Tem para todo lado mesmo. Super amistosa. Isso que eu ia te perguntar, é seguro então andar de bicicleta aí? Porque em São Paulo, por exemplo, mesmo que o cara queira andar de bicicleta, é um negócio perigoso, né? Em São Paulo era difícil. Eu ia sempre, mas realmente é muito diferente. Nossa. Aí é tranquilo, então. Aqui, tanto que aqui você raramente vê alguém usando capacete. É mesmo? Caramba. Por quê? Capacete... Tem todo um debate sobre o uso de capacete. Eu vi recentemente isso aí. Se é bom ou ruim para a segurança dos ciclistas. Mas, normalmente, em lugares que tem uma melhor estrutura cicloviária, você vê menos pessoas usando capacete. E é o caso daqui. Então, aqui é bem tranquilo mesmo. Vou para todo lado de bicicleta, é ótimo. Só quando a gente vai para campo, que aí eu tenho que deixar a bicicleta no escritório e pegar o carro para ir para algum lugar. Nossa Senhora. Legal. Pô, deve ser uma vida interessante, né? E diferente. Bem diferente. Quais são, assim, as grandes diferenças da pessoa... Uma pessoa normal, né? Que nem você... não estou falando do turista, nem do bilionário que mora em Barcelona, né? Mas um trabalhador comum. É mais barato, é mais caro, ele consegue viver com razoável condição? Como é que funciona? Pô, Marcão, eu acho que a diferença... Bom, uma diferença é assim, os salários são muito mais achatados aqui. Achatados baixos, teoricamente, baixos considerando o salário mínimo. Certo. Tipo, o salário mínimo esse ano, eles aumentaram para 1.080 euros por mês. Se você for ver alguém, sei lá, então o salário mínimo é um salário bem comum. Certo. Muita gente ganha um salário mínimo, pouca coisa a mais. Certo. E isso em todos os cargos, mão de obra não especializado também. Você compara isso com alguém que é um engenheiro formado, que com 5 anos de experiência, essa pessoa vai ganhar 1.700, 1.800, não muito mais que isso por mês. Aí você pega alguém com 10 anos de experiência,
que no Brasil seria, sei lá, um coordenador, alguém já com cargo de chefia, aqui o salário vai para, sei lá, 2.300, 2.500. Não muda muita coisa, sabe? Um diretor de empresa, acho que com 20 anos de experiência, não vai ganhar mais que 3 mil por mês líquido, Entendi. sabe? Então, é uma sociedade inteira que é um pouco mais achatada e Certo, menos desigual. certo. Os custos de vida, então, o salário mínimo, de verdade, é um salário mínimo. Sim, sim, sim. Porque com esse valor, você, de fato, consegue pagar um aluguel, comprar as coisas no mercado, se locomover pela cidade. O transporte público aqui é ridículo, é quase grátis. Aham, O passe mensal é 20 euros. aham. Se for pensar em termos de salário mínimo, é tipo Pois é, 2% uns de um salário cinquentavos, mínimo, é isso mesmo. 2% do salário mínimo para você pegar todos os transportes públicos que você quiser na região metropolitana de Barcelona. Então, você nem coloca na conta. Sim. Você vai ver em São Paulo para você pegar só um ônibus para ir, um ônibus para voltar. Só durante a semana, sem contar o final de semana, qual a porcentagem do salário mínimo que Pois é, vai? Um terço? pois é. Isso, acho que essa é a principal diferença. Então, os salários aqui podem não ser lá muito altos, tipo, pensando principalmente na nossa área, que no Brasil tem muita gente que ganha um salário legal, mas ninguém vai ganhar 10 salários mínimos aqui. Ninguém vai ganhar. Não acontece. Sim. A tributação também é bem diferente, é bem mais progressiva. Aham. Então, não tem essa alguém que ganha 4 mil reais por mês tem ser tributado a mesma taxa que alguém que ganha 100 mil por Sim, mês, sim, sim, 600 sim, mil por sim. mês. Absurdo. Aqui é absurdo isso. E aqui, pelo menos, isso é um pouco mais justo. É de fato progressivo. Outra vez a gente foi ver uma tabela até para tentar entender isso. Alguém que ganha 100 mil por mês vai ser tributado mais da metade, eu acho quase metade do salário. Então, por mais que você ganhe uns aumentos substanciais, no É, final das contas, o salário líquido vai ser mais ou menos parecido e sim, acaba sendo uma sociedade mais igual. As pessoas têm acesso às mesmas coisas, tipo, os mesmos restaurantes, meio que todo mundo pode ir. sim. Não muda muito o preço de restaurante, sabe? Escola, né? Escola deve ser. Escola pública, escola pública é boa. Teatro, cinemas, sei lá, livraria, biblioteca. Tem muito, tem muito. Agora em abril vai ter o dia de São Jorge, que é no dia 21, 22 de abril, uma coisa assim, dia de São Jorge. Bom, tem a lenda de São Jorge, que é a mesma de todo lugar e tal, mas aqui é um feriado da Catalunha, é o Dia Nacional dos Livros. Então, eles montam na avenida principal da cidade, aqui no Passeio de Graça, eles montam stands de tudo quanto é livraria, monta stand lá, e tem sessão de autógrafos com vários autores, sessões de palestra com vários autores, e eles estimam que cerca de 20% dos livros que são vendidos em um ano, eles são vendidos só nesse dia. Caramba, É rapaz! muita gente na rua, muita gente. Pessoal, Nossa é um Senhora. dia legal. Você está deixando a gente com vontade de ir para aí, Gabriel. Falar a parte boa, pelo menos. Isso. Tem essas desigualdades como a gente tem aqui em São Paulo. Novamente vou usar o exemplo de São Paulo, que tem o extremo sul, o extremo leste de São Paulo, o extremo norte, com vários problemas, enquanto a gente tem ali a Vila Olímpia, a Faria Lima, né, o Brooklyn, Itaim, muita desigualdade muito forte em São Paulo. Barcelona tem isso também? Tem menos? Como você acha? Bom, acho que a dimensão da cidade acaba alterando isso também, né? Porque Barcelona tem 1.600.000, 1.700.000 habitantes. É outra tipo escala. São José A dos região Campos. metropolitana toda é quase isso aí. Dobro de São José. E a região metropolitana toda, acho que tem nem 5 milhões. Não sei. Então, não tem tanto isso. Sim que tem bairros mais periféricos, bairros mais pobres, tem cidades satélites que são basicamente industriais, que é onde a gente faz nossos trabalhos de campo sempre. As áreas contaminadas costumam estar nessas cidades. Mas também tem alguns bairros aqui em Barcelona que hoje em dia são bairros bem valorizados,
mas que tem um passado industrial, de uso, de ocupação do solo industrial. Então, sempre que vai ter alguma obra, alguma construção nova, empreendimento imobiliário, não sei o quê, a gente vai fazer uma investigação do solo. É Uhum, super comum encontrar metais pesados, TPH, acontece bastante uhum. também, de achar. Também acontece aqui no meio da cidade. Bom, e já que você está falando do trabalho do gerenciamento de áreas contaminadas, como funciona o gerenciamento de áreas contaminadas em Barcelona e na Espanha? Bom, primeiro, funciona do mesmo jeito, Barcelona e Espanha como um todo? Porque Barcelona é, sim, historicamente uma cidade mais industrializada, né, do que o resto da Espanha. Mas eu não sei como é que são as leis, porque Catalunha é autônoma também, mas como é que é essa autonomia no que se refere a áreas contaminadas? Como é que funciona o negócio aí? Bom, é isso mesmo, Marcão. Você acertou em cheio. A Catalunha, assim como o País Basco, Sim. são duas regiões que são mais industrializadas historicamente, desde meados aí do século XX, anos 30, 40 principalmente. A industrialização na Espanha começou por essas duas regiões. Então, até hoje, são as duas regiões mais industrializadas e também as regiões onde tem mais áreas contaminadas e onde a legislação ambiental também é mais rigorosa. Uhum. Assim como no Brasil também, existe uma legislação nacional de áreas contaminadas, existe. Aqui é uma monarquia, né? Estranho isso, mas é uma Uhum. monarquia, então eles têm as leis que se chamam Real Decreto. E aí tem um Real Decreto sobre áreas contaminadas, que fala, tem até uns valores limite para solos, principalmente, e nacionais, beleza. Mas aí também tem as comunidades autônomas, Uhum. que é como eles chamam os estados aqui. Então, a Catalunha é uma comunidade autônoma, e aí cada comunidade autônoma tem sua própria legislação ambiental, que pode ser igual ou mais rigorosa que a legislação nacional. Assim como em São Paulo a gente tem a CETESB, tem CPRH em Pernambuco, aqui na Espanha também funciona parecido com isso. Então, a gente aqui, nos projetos aqui na Catalunha, a gente acaba seguindo mais as diretrizes das agências ambientais daqui. Uhum. Aqui não é só uma agência ambiental, não é igual, por exemplo, não é só a CETESB. Uhum. Aqui tem a Agência Catalã de Águas, ACA, e tem a Agência de Resíduos da Catalunha. Então, uma cuida dos solos e outra cuida da água. Que loucura, rapaz. Então, quando você protocola um relatório, você tem que mandar para os dois, tem que mandar correspondência para os dois. Eles se conversam, claro. É. Existe bastante diálogo entre as duas agências, mas cada uma tem suas exigências diferentes e valores limite também diferentes. Eles têm projetos para estabelecer esses limites também. E como é que é? Bom, tem o contratante, né, que ele é obrigado a fazer. É isso? Ou Sim, é obrigado a fazer? isso é igual, é a mesma coisa. Tem as exigências, a legislação ambiental obriga, por exemplo, se uma indústria vai simplesmente parar de exercer atividades ali, É, eles vão fechar, vão desmanchar os galpões e vão vender. é, Quando eles vão fechar, eles têm que comunicar o fim das operações para as certo. agências ambientais. Para acontecer isso, para eles darem o encerramento, eles obrigam a indústria a fazer uma investigação dos solos e da água Sim. subterrânea, e da água superficial, se for o caso. Então, também, a gente tem que. Aí eles contratam uma consultoria, igual a Aham, gente, e a gente vai fazer esse estudo para eles. Se tiver tudo certo, ótimo, liberado. Se não, aí tem que fazer análise de risco também. sim. Também tem que apresentar chama um plano de melhora ambiental, de remediação, com todas as metas que cabem a cada projeto, e por aí vai. E E- vale para transferência imobiliárias, mas isso não é uma coisa que não está muito claro para mim aqui É, ainda, mas eu acho que aqui não tem o mesmo nível de exigência para fazer estudos periódicos, assim. certo. A CETESB exige a cada tantos anos tem que fazer atividades potencialmente contaminantes, tem que É. fazer estudos, né? Aqui não tem muito isso.
Na renovação da Então, licença de operação, por exemplo, né? é, Não sei se existe uma isso. licença de operação aí, como é que funciona. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque tem indústria que é muito antiga. É, Eu já fui fazer um trabalho de campo, por exemplo, numa indústria que tem mais de 100 anos de existência, que é, está mais de 80 anos na mesma fábrica, que tinha, acho que, dois ou três postos de monitoramento lá, historicamente. Tipo, é. e tinha sido feito recentemente. Ninguém nunca tinha investigado muito. Acho que não tem muita Eu essa exigência. acho que ainda tá atrás de nós, por incrível que pareça, né? Não, acho não, tenho certeza, tenho É. certeza. Também os valores limites são mais tolerantes aqui do que os de São Paulo. E como é que é a investigação de solo e água subterrânea? O que se faz normalmente aí? Amostragem de solo, e aí é direct push, é trado, é poço, como é que é? Com o rolo, como é que funciona? Marcão, esse é um motivo de conversas constantes aqui, É, porque aqui não é nada comum investigações de alta resolução, por exemplo. uhum, As pessoas não, as consultorias não fazem isso, basicamente, como regra geral. Nunca ouvi falar de alguém fazer um HPT, VAP, ou mesmo uma investigação de solos com um nível de detalhe maior. Por exemplo, aqui ainda fazem investigação de solo. Quando a gente vai medir os voláteis com o é. PID, a gente ainda coloca o solo num saquinho Sei, e como a deixa gente lá um fazia pouco, aqui lá atrás. como a gente fazia mais de 10 anos atrás no É, Brasil. é, Isso é uma fonte de discussão constante. sim. Eu já apresentei algumas vezes, falei, ó, tem jeitos melhores de fazer. Já vi poção várias É, vezes, as famosas poções, seção filtrante gigante para investigar água subterrânea. Então, isso em projetos anteriores, antes de eu entrar e projetos que a gente pega de outras consultorias, eu já vi algumas vezes. sim. E ainda tem muita gente, você vê que é a mentalidade mesmo do mercado ainda é que isso está tudo bem, é assim que é feito, é assim que é feito. Por outro lado, eles são muito bons, acho que investigação de vapores do solo, acho que, pelo menos até onde eu vi, funciona bem. Bom, eles fazem os sistemas que eu tive contato, sistemas de remediação, como o SVE, um MPE, parecem super bem feitos, são estudos bem feitos também para caracterizar. É mais a questão da Sim, investigação sim. que A ainda engenharia é boa, mas talvez a investigação precisa melhorar um pouco. é, precisa melhorar um pouco. Acho que é uma questão de cultura do mercado também, ou do órgão ambiental incentivar mais, não sei, E é diferente. laboratório? Tem laboratórios aí em Barcelona ou tem que mandar tipo para a Alemanha? Na Alemanha tem muitos laboratórios, não sei como é que é na Espanha. Então, existe laboratório aqui, só que eles são pequenos e, por incrível que pareça, é mais barato a gente mandar as amostras para o laboratório na Holanda e eles analisarem lá, os laboratórios gigantes que eles têm, É. do que a gente mandar para os laboratórios daqui, na maior parte das vezes. Então, na maior parte das vezes, a gente tem que mandar a amostra para a Holanda. Caramba! E aí tem umas exigências diferentes. É, Tem umas exigências dos órgãos ambientais que dá muita dor de cabeça para a gente. Que a gente tem que manter a temperatura baixa das amostras, é, mas eles colocam um termógrafo, colocam tipo um termômetro que mede constantemente a temperatura, sim, registra e eles conseguem abrir depois isso e ver e fazer um gráfico. sim. E a gente, durante todo esse envio, todo o trajeto, desde que a gente coleta a amostra, que a gente armazena, depois que a gente envia para alguma empresa de transporte, até a Holanda, chega lá no dia seguinte ou 2 dias depois, e aí até eles abrirem a caixa e tal, durante todo esse tempo tem que estar abaixo da temperatura X, Que depende de se é água loucura! ou sólido. E se a gente não cumpre com isso, é É, uma dor de cabeça enorme, enorme. É super complicado mesmo. A gente tem
discussões também, conversas sobre como manter a temperatura das amostras. Isso se sobrepõe, a preocupação com a temperatura da amostra sobrepõe a análise em si, porque você pega, põe no saquinho, mistura tudo. Exato, exato, exato. Pega, põe no saquinho, mistura tudo, mede com o PID, aí coloca num potinho, e aí a partir daí o negócio fica sério. Aí tem que medir a Colocou no potinho temperatura. aí pra... Exato. Nossa Senhora. Não, mas tudo bem. Aqui no Brasil, se for pensar, tem algo parecido com isso, né? O cara faz um poção, um poço desgraçado de ruim, mas daí se você coletar a amostra de água lá, aí tem acreditação, tem controle de qualidade, branco, surrogate, o caramba, né? Sim, aqui também tem todos os brancos, enfim, tem essas coisas também. E quais são as contaminações aí? É o NEPL mesmo? Ou solventes? Ou solvente o pessoal ainda não percebeu que tem? Como é que funciona? Não, tem contaminação com solvente, é razoavelmente comum. Se eu não me engano, as mais comuns, não só na Espanha, como em toda a Europa, as contaminações são por metais pesados e por TPH, óleos minerais. E também, claro, por derivados de combustíveis, Sim. também, isso em todo lugar, mas mais em posto de gasolina e uma outra indústria. Mas nas indústrias mesmo, a maior parte das vezes são esses dois. Mas é porque não tem só o clorado, não tem o percloro? Ou porque o pessoal não procurou ainda? Não é uma preocupação ainda? Não, é uma preocupação, com certeza é uma preocupação. A gente tem alguns projetos que a gente trabalha com esse tipo de contaminante. Eu não sei, eu acho que tem menos, proporcionalmente, eu acho que tem menos indústria que usam esses solventes. Esses solventes são proibidos há mais tempo, não sei. PCE mesmo é mais difícil ainda. TCE acontece mais. Interessante. É mais comum de encontrar. Mas é principalmente por TPH. E vocês estão na União Europeia. E aí, mesmo assim, na União Europeia, as pessoas falam que é diferente. A gente tem amigos em Portugal. Lá em Portugal, pelo que você está falando, Portugal é bem antes, né? Está atrasado em relação a Barcelona, a Espanha. A Alemanha está na frente. Mas mesmo sendo comunidade europeia, é diferente em cada país? Muito diferente, pelo visto? Eu imagino que sim, Marcos. Olha, eu fui para projeto em Portugal. Realmente é parecido com o que se faz aqui na Espanha, mas tem menos exigências ainda. Tem, por exemplo, essa coisa da temperatura não é a mesma coisa. A gente tem que preencher menos requisitos. A investigação de solos é parecida também tem a cultura de fazer uns poções também. Agora, fora daqui, eu não tive contato, não trabalhei em nenhum projeto nesses outros países. O que eu sei é o que a gente ouve falar desde que eu estava no Brasil. Sim. Que realmente na Alemanha a gente ouve falar que tem uns trabalhos interessantes, na Holanda, na Inglaterra. Mas fora disso, na Bélgica acho que também. Mas fora isso, não sei. As indústrias são mais antigas aí na Europa, né? Então a tendência é que tenha mais problemas decorrentes de indústrias aí, né? E curiosamente a preocupação ambiental é maior também, né? Então isso é com meio certeza. paradoxal, né? Isso com certeza. A preocupação ambiental é um tema muito, muito presente nas discussões no dia a dia mesmo. Você vê protestos nas ruas sobre isso, movimentos diversos, notícias no jornal, enfim, a gente tem que cumprir também sempre a gente tem metas de sustentabilidade sempre, é uma preocupação mais madura, é uma discussão mais madura o que acontece aqui. O pessoal em Portugal fala não, né? Isso aí a gente já sabe que Portugal é bem desenvolvido na geotecnia, né? E a Espanha também. E lá em Portugal, os estudos ambientais não vêm da geologia, não vêm da hidrogeologia, vêm do pessoal da geotecnia. E na Espanha, como é que é essa relação geotecnia e áreas contaminadas, ou hidrogeologia e áreas contaminadas? Olha só, interessante. Eu acho que faz sentido, pelas vezes que eu trabalhei em projeto lá, era mais por aí mesmo, em Portugal, de geotecnia. Mas aqui não. Aqui tem o pessoal que trabalha com áreas contaminadas, tem muito engenheiro ambiental, tem muito geólogo especializado em hidrogeologia.
pelas pessoas dessa área. Embora seja uma área relativamente recente também. Mais Não tem parecido com o muitas Brasil, empresas. então, nesse ponto. É bem parecido com o Brasil, acho. Acho que teve um boom na mesma época que teve também em São Paulo. Também as leis ambientais são mais ou menos da mesma idade. E como é que é o trabalho de campo? A sondagem, por exemplo, e a amostragem de água? São empresas da Espanha, são empresas do exterior? É máquina, é geoprobe? Como é que funciona? São máquinas, são empresas daqui mesmo. Normalmente tem empresas bem pequenas, que acho que é um mercado mais pulverizado também. Tem muitas empresas pequenas. Não tem nenhuma que monopoliza muito o mercado. Tem máquinas, tem Geoprobe também, são poucas empresas que tem. Quando a gente vai para campo, a gente vai começar um projeto novo. A gente, então, faz lá o plano de amostragem de solo primeiro. O que se costuma fazer aqui, então, é fazer primeiro essa avaliação com o PID, medindo os voláteis do solo. Aí, a partir dos dados do PID, a gente escolhe quais amostras a gente vai mandar para analisar. Sei lá, normalmente umas 2, 3 amostras por sondagem, não muito mais que isso. Bom, faz o desenvolvimento do poço e espera lá 1, 2 dias para fazer a coleta. Também é super comum usar uma bomba peristática também, de baixa vazão, para fazer a coleta. Uma diferença muito grande que eu senti desde o começo, mas isso é mais por causa da escala da empresa, é que embora esteja na mesma empresa, a forma de trabalho é muito diferente. Na Arcades, no Brasil, como é uma empresa maior, tem muito mais funcionários, é muito mais setorizado também. Então, tem técnicos de campo que vão lá fazer amostragem de água, por exemplo, e a gente que é o técnico que vai escrever o relatório, a gente não vai fazer coleta, a gente no máximo vai supervisionar. Sim. Aqui, já como é uma empresa muito menor, o pessoal, a equipe de áreas contaminadas mesmo, na Arcades Espanha, a gente é em menos de 20, acho que 16. Então, quando a gente vai para algum projeto, vai ter o coordenador do projeto, vai o chefe de projeto, e vai ter o técnico. E acabou. É isso. Então, eu vou para campo, eu fazer vou tudo. fazer tudo. Vou lá coletar as amostras de solo, eu vou fazer desenvolvimento do poço, eu vou coletar a amostra de água depois, eu que vou falar com o cliente lá, aí depois eu tenho que mandar a amostra para o laboratório, eu tenho que fazer o pedido analítico também, quais parâmetros que a gente vai analisar, eu que tenho que descobrir lá com base na proposta, depois eu vou escrever o relatório também, e, bom, cada projeto é inteiro de uma pessoa só, né? Tem um lado bom nisso, né? Tem, claro, a gente tem mais controle sobre tudo, né? Não dá para. Tem menos planilha para preencher, né? Acho que. Tem menos. Então, mas é ruim, eu acho principalmente pior, assim, desse jeito. Porque, por exemplo, a gente recebe os resultados analíticos. Como que eu vou fazer para compilar todos esses dados? Não existe um sistema, não existe uma equipe especializada vai em tratamento de dados, não existe nada disso aqui. Sou eu que vou lá abrir o arquivo no site do laboratório mesmo, baixar a planilha deles, no formato deles, para daí transformar tudo do nosso jeito, colocar os valores de referência aplicáveis, e só então vamos começar a trabalhar os dados. Mas acontece algumas vezes a gente come bola, né? Claro. Acontece de passar alguma coisa, e também é uma discussão constante, tá? Para tentar melhorar isso. Então é como se eu tivesse mudado para uma empresa muito menor, uma estrutura muito menor, como são várias consultorias no Brasil também. Sim. Caramba. Não tem estagiário aí, né? Não tem estagiário. Faz falta. Nossa, Faz falta. interessante, né? Um jeito diferente realmente de trabalhar, né? É um jeito bem diferente, Em geral, a impressão é meio... Foi um choque, né, de essa mudança também por causa disso, porque quando eu cheguei eu achava que eu ia saber mais ou menos como que era, como funcionava, por estar na mesma empresa, na mesma área e tal. E aí quando eu comecei para campo, era só, nossa, peraí, mas eu vou fazer isso também. E agora, né?
Isso aqui também, tá. Demorou para me acostumar com esse jeito de trabalhar também. E eu acho que é uma coisa que acontece com bastante gente. É um jeito diferente, basicamente. Tem outros brasileiros na Arcades da Espanha? Na verdade tem. É. Tem mais gente, tem mais uma arquiteta que trabalha, bom, não é no nosso setor, no mesmo departamento, mas também está aqui. E tem mais uma geóloga também, que é minha colega de trabalho aqui. A gente Olha vai aí, para legal. trabalha nos mesmos projetos, às vezes, a Jaqueline. Mas ela não trabalhava com áreas contaminadas no Brasil. Ela veio para cá depois de formada, mas ela trabalhava com geotecnia. É, E depois de anos que estava formada, ela veio para cá e conseguiu emprego nessa área. E aí começou a trabalhar com áreas contaminadas. legal. E vocês fazem projetos em Barcelona também, ou em outros lugares da Espanha? Ou em outro lugar da Espanha fica para outro escritório da Arcades? Normalmente, a gente faz só na Catalunha. É. Normalmente. Porque daí tem o escritório maior em Madrid, que é responsável pelas outras regiões. Certo. Mas aí depende da disponibilidade dos técnicos de campo, tem vezes que a gente tem que ir para outras regiões, ou até para Portugal. E pelo visto é uma empresa menor, bem menor, né, em termos também de faturamento, né? Então o setor de áreas contaminadas da Arcades, somando Catalunha e Madrid, é muito inferior ao setor da Arcades de São Paulo. Não, eu acho que é o equivalente a uma equipe. Uhum. Acho que é o equivalente a uma empresa, a uma equipe da Amanda que eu trabalhava. Acho que é mais ou menos parecido. É a empresa inteira. Mas é isso, é uma empresa mais. Começou mais recentemente, começou há menos tempo na áreas contaminadas. Eles já existiam aqui, mas com outras áreas. Sim. E tem outras empresas internacionais, sei lá, a RM, a Econ? Tem a RM, tem a Econ. A Econ, se eu não me engano, é maior aqui. Tem a Rambo, Certo. tem. Bom, e aí tem várias pequenininhas locais, que também é um mercado mais pulverizado, eu acho também. Tem mais empresas pequenas, consultorias pequenas. E como é que é, assim, vou imaginar, o cara tá ouvindo a gente aqui e falou, pô, gostei dessa história aí, Barcelona, bacana e tal. O brasileiro, ele conseguiria ir aí, porque aqui o mercado das áreas contaminadas em São Paulo está bem aquecido, principalmente para quem já tem experiência. Então tem vaga na RM, na Arcades, né, da empresa menor, maior e tal. Se um desses caras fala, poxa, vou tentar a sorte lá em Barcelona, é possível ou não? Como é que funciona? Possível Sim. De fato, é um mercado muito menor, tem menos empregos do que tem no Brasil, em números absolutos, pelo menos. Para vir para cá, eu diria que se você não tem os papéis, se você não tem os documentos que te autorizem a trabalhar legalmente, é praticamente impossível. Nem vem. Praticamente impossível, nem vem. Tipo, venha, mas assim, saiba que vai ser difícil. É difícil já com todos os documentos certos, é difícil. O choque cultural da mudança e todas as adaptações que a gente tem que fazer já são bem complicadas de lidar. Agora, se você não tem os documentos, eu não sei se, literalmente, eu acho que é impossível você conseguir um emprego a partir de não ter documentos e conseguir um emprego numa empresa que vai bancar o seu visto de trabalho, por exemplo. É muito improvável. Muito, muito, muito. Mas, bom, se alguém tem aí nacionalidade europeia, não sei, já não seria um problema. Ou se consegue um visto que permite trabalhar, igual eu consegui por um acaso também, beleza, já estaria liberado. E outra coisa, outra exigência que é muito importante é saber falar a língua local. Sim. Por mais que seja parecido, não é a mesma coisa. O portunhol não é espanhol. O portunhol não é espanhol. Precisa saber mais ou menos bem, porque vai chegar e vai ter que escrever um relatório, vai falar com o cliente, vai fazer reunião, tem que saber um nível razoável, minimamente razoável de espanhol. Isso vale para qualquer país na União Europeia. Sim. Então, se quiser ir para a Alemanha, sei lá, dificilmente vai conseguir um emprego se você não souber falar alemão, porque essa é a língua que você fala com as agências ambientais também. Sim. Aqui na Catalunha, as comunicações com as agências ambientais são todas em catalão. Então, também
é importante saber também, catalão, por causa disso. Basicamente, Aventurar não essas é condições. fácil. Não, não, não é. Perrengue chique de mudar e mudar para a Europa. Mas tem algumas. Acho que essas duas coisas são tipo, pré-requisito básico, vai. Aham, Saber falar a língua e ter documento que permite trabalhar. sim, Com essas duas coisas, eu não vejo por que alguém que tem experiência com GAC no Brasil, não vejo por que as pessoas não conseguiria um emprego aqui. sim, Aqui ou em qualquer lugar na Europa. certo. Tem menos vaga de emprego na Espanha, mas existe emprego, então é Mas possível. existe. Legal. Existe. Vira e mexe aparece aí alguma vaga em alguma empresa e tal. A gente vê no LinkedIn, alguma coisa aparece. Não, legal. E como é que é a geologia da Catalunha? Assim, a nossa geologia mais pequena escala. Como é que é? É aluvião? É solo residual? É areia? Como é que é? A cidade de Barcelona fica entre dois rios. É. E os dois rios formam deltas. Né? Um pequenininho, o outro um pouco maior, vai. O Llobregat e o Besós. Toda a cidade mesmo de Barcelona, quase toda, ela está numa planície que tem um monte de sedimento desses dois rios. Uhum. Então, a gente vai para campo meio que já sabendo o que vai encontrar, quais níveis que vai encontrar. Uhum. Sempre vai ter uma camadinha de argila ou de silto argiloso antes de chegar no nível freático. E nível freático é uma zona com bastante cascalho e areia grossa. Esse normalmente é o perfil do solo aqui nos primeiros metros. Sim. Mas a geologia da Catalunha em geral são unidades muito mais jovens, vai, do que as que a Uhum. gente costuma encontrar no Brasil, pela própria configuração da geologia da Europa, no contexto do fechamento do Oceano Tétis e tal, e são sedimentos bem mais recentes, tem muita coisa neógena, então é bem diferente do Brasil. E aí, Até pelo o clima que você também. fez? O que eu fiz? Eu comprei uns livros, tem uns livros aí, Geologia da Catalunha. Fui atrás de mais informação da geologia daqui e o trabalho no dia a dia também. A gente aprende bastante também, ver in situ, in loco, Sim, sim. como são as amostras de solo que saem. Pelo clima também muda muito, porque É. o intemperismo é muito menor. Sei lá, eu fico imaginando como que era fazer faculdade, como seria fazer faculdade aqui. No Brasil, a gente fica andando lá pelo mato, no meio daquele mato fechado, procurando um afloramento decente para mapear. Aqui, a montanha inteira é aflorante. A montanha inteira, você vê a dobra de quilômetros de distância. Uhum. Deve ser interessante, é outra experiência. Uhum. Mas se você vai com a cabeça daqui, né? Você tá com as coisas aqui, né? E chega lá, é diferente, Sim, né? o solo todo alterado e tal. Não, Uhum. aqui tá tudo fresco. Uhum. Sempre pega várias amostras de rocha mesmo, nas sondagens, É. super comum. Saprólitos, assim, rapidinho chega no saprólito. É Sim. E bem do diferente. saprólito na rocha também, deve ser bem pouco espesso. É bem pouco espesso. Nossa, super pouco espesso. Aqui na região de Barcelona, porque é uma bacia É, sedimentar e tal, sim, tem um horizonte de solo maior. Mas se você já atravessa por outro lado das montanhas que tem aqui atrás, é. região dos vales, ali já é outro perfil de solo, já muito menos espesso, tem mais aquífero fraturado também, muito carbonato, E a água? Como é que é a água aí? é dura. A Os água aqui é carbonatos. dura. Sim, super rica em cálcio e magnésio, sabor bem diferente. Água da torneira mesmo, por mais que seja potável, é um sabor bem diferente. Os brasileiros que moram aqui sempre reclamam disso. Ah, que água ruim. O abastecimento é de água subterrânea ou não? Porque daí isso implica numa proteção maior aos aquíferos ou menor. Como é que funciona? Sim, principalmente por águas subterrâneas, principalmente. E aí, sim, é uma questão, pelo menos até onde eu vi, é uma questão mais discutida aqui, a proteção das águas subterrâneas,
os postos são cadastrados, aparentemente tem menos postos clandestinos, tem bastante estudo publicado pela Generalidade, né, pelo governo estadual. Eles publicam bastante dados sobre água subterrânea, sobre limites de captação de água e tal. Também uma discussão muito forte aqui sobre a salinização da água subterrânea, por ser uma cidade litorânea. É uma preocupação, os postos mais próximos ao mar eles não têm um limite tão alto, justamente para não bombear a água do mar, né? E inverter o fluxo. Fazer a intrusão salina, ou cunha salina. Intrusão salina, isso. Então, a intrusão salina é uma coisa bem discutida. As universidades aqui sempre divulgam, inclusive, postos de pesquisa, de doutorado sobre intrusão salina, porque é uma coisa importante para a gestão de recursos hídricos, ainda mais numa região tão seca, né? A Espanha, em geral, é um país muito seco, a Catalunha também, muito seca, e a previsão é bem preocupante, que vai ficar cada vez mais seco mesmo, né? Os níveis de água subterrânea cada ano mais baixos. É mesmo? Caramba! Uhum. É uma discussão forte aqui também. Isso implica nas áreas contaminadas, né? Implica, com certeza, tem implicações. Nossos modelos conceituais, ou para a escolha de sistema de remediação. E os jogos, você tem assistido jogos de futebol ou de basquete? Como é que você vai para o ginásio, vai para o estádio? Cara, futebol, confesso que eu não vou muito, não. Primeiro que é muito mais caro. Os ingressos para ver o Barcelona aqui são muito caros. Mas o basquete eu vou bastante. É mesmo? Basquete e handball também. O handball também tem um time bem forte aí, né? O handball é bicampeão europeu e tem 2 brasileiros que jogam. E a gente conhece um deles. Então ele vira e mexe um ingresso pra gente. Que legal. Então a gente faz bastante jogo de handball porque é grátis, principalmente, e é legal também. E de basquete eu vou bastante também. O handball é interessante, né? Para quem não está acostumado, né? É um jogo muito, muito físico, muito até violento, né? Sim, bastante. Muito intenso, muito violento. O pessoal faz a falta e comemora. Isso, interessante. Quando eu joguei, né? Eu joguei até a faculdade, né? O handball e tal, já era violento, claro, né? Mas hoje em dia, se a gente vai ver jogo do campeonato europeu ou Olimpíada, seria impossível jogar, porque eu ia morrer no primeiro lance, né? O cara ia me dar uma pancada e eu ia embora. É duro. Mas a gente vai bastante, tem bastante esporte. Nossa, aqui tem muito esporte. As pessoas em geral fazem muito esporte. Até eu arrumei já um time para jogar aqui, também, parado. A Federação de Basquete de Catalunha é super bem organizada, tem 4, 5 divisões, super bem organizado mesmo, então tem bastante oportunidade para jogar. Legal, e aí o Barcelona do basquete é um putz time, né? Joga a Euroliga e tal, né? Sim, é um dos melhores times, sempre está entre os 4 melhores da Europa. Como é que é o La Bomba Navarro, né? Navarro, olha só. Ele está aposentado, atualmente ele é diretor do basquete. Sim. Do Barça. Como é que é? O Sérgio Llull, né? Sérgio Llull. Esse continua jogando no Real Madrid. Tá. Mas ele continua jogando. E os Gasol, os irmãos Gasol, são aí, né? São pelo daqui, menos jogaram no Barcelona. Sim, eles são de Barcelona mesmo. Eles são nascidos e criados aqui. O Pau Gasol, mais velho, já aposentou recentemente. E o Mike Gasol, ele tá com 37 anos. E quando ele saiu da NBA, ele veio jogar no time que ele é o dono do time. Caramba! No time de Girona. Na época que ele chegou, estava na segunda divisão espanhola. Aí ele jogou com eles. Eles foram campeões da segunda divisão, subiram. E agora estão jogando a primeira divisão mesmo. Dono do time, capitão do time, dono da bola. Não, deve ser tranquilo. Sim, com certeza. E tem dinheiro também que Nossa Senhora, né?
ele não recebe salário, ele põe dinheiro ali. E o Pau Gasol também é um dos donos do time também. E é super legal, porque é um time tradicional, É. mas que fazia tempo que não tinha um time bom. E com a chegada deles, o time começou a melhorar e todos os jogos são lotados. É bem legal, né, de ver o jogo também. Bom, Gabriel, fiz um monte de pergunta aí para você, agora você pode fazer uma pergunta para mim aí, mas que seja fácil, hein? Não tem uma pergunta difícil, não. Ixi, eu só tenho pergunta difícil só, meu irmão. Queria saber, por exemplo, como faço para convencer as pessoas a fazer uma investigação de alta resolução dos projetos que eu trabalho aqui. Isso eu queria saber. Bom, Como convencer? eu não sou um cara Eles não muito entendem bom. os vídeos em português para mandar os vídeos sobre isso. Eu acho que eu não sei se eu sou um cara muito bom para convencer as coisas, né? Mas enfim, acho que em geral o melhor apelo para os caras é o bolso, né? Então talvez se conseguir convencer que ele vai economizar na remediação, pode ser uma boa abordagem, né? Outra coisa Sim. é dizer que a geologia é heterogênea, e aí você consegue explicar tranquilamente, né? Olha, isso aqui é heterogêneo. Veja, a gente precisa olhar com mais detalhe aqui, né? E a massa fica Exato. presa nas argilas. Então, onde estão as argilas? A gente tem que achar as argilas, e a água subterrânea anda pelas areias, e tem muito cascalho aqui, né? Planícies Exato. aluvionares e tal. Temos que achar isso aí tudo, pô. Exato. Tô nessa linha de argumentação também. Nessa É. linha de argumentação. E agora, o duro é o seguinte, você fala assim, olha, você vai economizar na remediação, por isso você tem que gastar, sei lá, 100 mil nessa investigação. Mas daí ele fala, mas pera um pouquinho, o custo da remediação está estimado em 50 mil, então não tem o que eu economizar na remediação que compense eu pagar 100 na sua investigação. É, E aí você vai ter que dizer para ele, olha, esses 50 mil não vai remediar. não vai, com certeza não vai. Mas ele tem que descobrir isso, né? Como? Não sei, né? Como talvez projetos são mais recentes aí, o cara não se lascou ainda, né? Talvez depois de um tempo Sim. ele vai ver que não Talvez vai dar seja certo. isso. Por isso que eu acho que depende muito das agências ambientais, no fundo, né? Sim. Precisa ter uma pressão Ah, sim. deles para Senão ninguém isso faz. acontecer. Senão ninguém faz nada. Mas é difícil mesmo convencer. Também depende do tipo do cliente. Se é um cliente pequeno, local, de uma indústria local, é mais difícil. Se for uma multinacional que está acostumado com isso em outros lugares, talvez seja mais fácil, né? É uma dúvida que estou martelando ultimamente. Tentar ir por esse lado aí, né? Isso para convencer o cliente, né? Para convencer, mas acho que você precisa convencer os seus pares aí, né? Que também não deve ser fácil, Sim. né? O cara está Não. acostumado a fazer de um jeito, por que ele vai mudar, né? Aí chega um brasileiro aqui, um estrangeiro, para falar como tem que fazer, é difícil também, né? Pois é. Tanto que o primeiro ano e pouco que eu estava aqui, até outro dia, eu não tinha nem tocado nesse assunto, porque pensei, não cabe a mim falar nada disso. O primeiro tem que aprender muita coisa, como que se faz as coisas aqui, como se trabalha, antes de eu pensar em propor uma nova forma de trabalhar, né? Então, só agora que eu tô com isso, né? com esse plano. É uma coisa que dá para, acho que pensando agora, que dá para você talvez começar, é você construir aí, dar um jeito de fazer aquele negócio, a caixa de ultravioleta. Daí você fala, olha aqui, ó, tá vendo? Se a gente fizer desse jeito aqui, a gente tem um entendimento melhor das áreas com óleo e tal. Interessante também. Uma boa ideia. Como foi essa mudança? Foi uma mudança de paradigma no Brasil, no GAC. Como que aconteceu isso? Putz, é uma boa pergunta também, né? Não sei dizer, mas exatamente como foi, né? Porque em 2009 chegou um equipamento, um MIP aqui no Brasil, né? Que veio da Fugro. Né? A Fugro, que é da Holanda e tem na Alemanha também, eles vieram aqui no Brasil com um MIP com CPT, um putz de um negócio legal, né? E acabou não dando assim tão certo no Brasil, por vários motivos, né? O principal é porque eles também não estavam tão interessados assim, né? A Fugro é uma baita de uma empresa e áreas contaminadas é desse tamaninho para eles, né? Mas enfim, chegou aqui o equipamento
E algumas pessoas na CETESB, como Rodrigo e Vicente, sabiam que isso existia, porque tem o contato nos Estados Unidos e vê a EPA, lê os artigos e falou, isso aí pode ser bom. Então isso vai criando um burburinho no mercado que vai, né, vai aumentando. Aí, sei lá, 2011, a Columbia vem para o Brasil se associando à Aragon e já mais um equipamento. O Marco Pérez se associa à Stone, daí o negócio vai começando a crescer. E as internacionais, né, a RM, Arcades e tal, o Joe Queenan, da Arcades, o Sultan Sutterson, escreveram esses livros aí em 2008, 2006, 2005. Então eles sabem dessa importância. Então, como é que isso aconteceu no Brasil? Não sei. Foi essa escala, né? As pessoas da CETESB conhecem e passam a recomendar. Tem o equipamento no Brasil, dá certo, não dá certo, vai melhorando. A CETESB recomenda mais, a consultoria sabe que tem, o cliente internacional sabe que isso existe. Eu estava em 2012 ou 2013, no seminário Ecos. Eu dei uma palestra, né, eu apresentei um trabalho, logo depois veio o cara da DuPont, o James Henderson, falando, é isso aí, a investigação tem que ser de alta resolução, tal. Então, o cliente está falando também. E aí isso vai criando essa... Criando não, vai aumentando, né, essa história. Acho que é um paralelo, igual você tinha falado para mim antes, da época da educação física, de como foi para separar educação física do esporte lá, na sua época da faculdade, que cria uma massa crítica, né? Sim. Acho que todos esses fatos, esses ocorridos vão se somando até formar essa massa crítica. É isso, exatamente. E hoje em dia no Brasil é cada vez mais dominante, né? Esse entendimento, pelo menos, que esse é o jeito melhor, mais correto de fazer. Cada vez mais forte. Sim. Você tem razão. É cada vez mais forte, mas ainda tem muito que não é assim. E eu vejo isso porque eu dou aula nos cursos para outros estados, né? De órgãos ambientais para outros estados. E o outro estado ainda está caminhando para entender o conceito, né? Eles não vão chegar e exigir um equipamento de aquisição de dados em tempo real, mas eles estão começando a exigir, né? Isso uns 3 anos para cá, estão começando a exigir investigações melhores. Então isso já é muito bom. Boa. É esse caminho, com certeza. Mas acho que é isso aí, você acabou acertando na mosca. É criar a massa crítica, né? É isso, criar a massa crítica, até que chega um ponto de não retorno. Isso, é isso aí. Vai tendo trabalho, vai dando certo, né? E as pessoas vão percebendo que se não fizer desse jeito, você nunca ia ver um negócio que você viu. É verdade. Porque enquanto você não viu, né? Mas depois que você viu e você fala, puxa vida, eu não tinha visto. Não, é que você ouve uma pessoa falando, aí depois passa um tempo, você ouve um outro, nada a ver, não tem nenhuma ligação, você ouve também falando. Aí você lê um artigo sobre isso. Aos poucos, né, aquela ideia vai sedimentando aí no consciente coletivo. Isso. E tem agora, hoje em dia, talvez esteja mais difundido, porque uma vez por semana eu falo alguma coisa dessa, né? Então, faz 4 anos que... E uma vez por semana, se o cara ouvir, ele vai falar, opa, acho que existe isso, né? Existe isso. Claro. E cada ano tem mais turmas novas sendo formadas no Senac, pessoas tendo contato com isso. Sim. Acho que é por aí, acho que esse é o rumo. Esse é o rumo. Quem sabe um dia. Aqui também. Isso. Pensando no que você pode fazer aí, né? Você não vai ter um negócio mágico, não. Porque se você chegar com artigos do Joe Queenan, não vai adiantar, né? Não vai ser isso, né? Tem que tentar ver se mais gente pensa parecido, mostrar alguns resultados. Uma coisa simples é o negócio do ultravioleta, que isso dá resultado e dá para ver na hora ali. Fala, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Sim. E daí vai indo, né? Vai indo, tem um resultado, tem outro resultado, daí, vamos desse jeito aí. Bom, vamos que vamos. Obrigado pelas sugestões. Legal.
Bom, Gabriel, agora é isso aí. Agora nós estamos chegando no final aqui, estamos na reta final. O podcast é seu, pode falar o que você quiser aí, mandar um abraço para o Brasil, para a Espanha. Não, pô, mais uma vez, queria agradecer a você, principalmente, pela abertura. É um podcast, igual eu tinha falado antes, que eu acompanho desde o começo. Vários entrevistados que eram amigos meus também, conhecidos, pessoas com quem eu trabalhei. Então, é um trabalho muito, muito bem feito. Queria dar os parabéns até por Legal, isso também. Não, obrigado. não só as entrevistas, mas as aulas também que tem várias aulas que você apresenta aí para a gente, os seus convidados também. Então, é uma honra muito grande poder participar, poder compartilhar essa história um pouco aleatória de como eu vim parar aqui na Espanha. E, e agradecer também o pessoal da Arcades no Brasil, com quem eu trabalhei, né? Quem indicou também para participar do programa hoje foi a Tamara, com quem eu Isso. trabalhei na Arcades em São Paulo. Também o Júlio, a Amanda, enfim, Fernanda, o pessoal da equipe aí de sempre, Eriquinha, todo mundo que trabalhou na mesma equipe desde sempre lá, com pessoas que me ensinaram bastante, o Jolie, pessoas que me ensinaram bastante mesmo ao longo desses 4 anos e meio marcados no Brasil, e que com certeza foi graças a isso que eu consegui ter a oportunidade de trabalhar aqui também, que eu sinceramente não achava que ia acontecer tão cedo. Eu achava que eu ia chegar aqui e ia fazer umas entregas de bicicleta, ia, não sei, trabalhar com esporte, Treinador de trabalhar com basquete, qualquer pô. outra coisa, com basquete, eu ia trabalhar com qualquer outra coisa, menos com áreas contaminadas, como foi. Então, acho que se deu certo isso é porque tem muita gente a agradecer nesse passado, na época da Trate também, Uhum. antes ainda de me formar. Foram muitas pessoas importantes. Pois é, lá quando você dava o treino do basquete, né? Que te levaram para geologia. Exato. O pessoal da geologia, o pessoal de áreas contaminadas já, né? Samar, Feijão, o Santini também jogou, Ah, caramba, é mesmo? Jolie, bastante gente. Áreas contaminadas está cheio de gente no basquete. Ah, legal, legal. Olha aí, pessoal. Vamos ficar atento aí, daqui a pouco começam os playoffs da NBA aqui. Mas é verdade, é verdade. A equipe nossa de basquete da geologia, quem tá ouvindo aí que é da época, da É. nossa época aí da faculdade, sabe, a gente sempre teve um time muito bom. Já ia para as finais da Copa USP, jogava pau a pau com o Efe, com o Poli, com todo mundo. Olha aí. Não, legal, legal. Não, beleza, Gabriel. Pô. Várias conexões. Sim, com certeza. Bom, obrigado, Gabriel, pela força aí. E é isso aí. Boa sorte aí na trajetória catalã. Obrigado, muito obrigado, Marcão. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e por criar essa ponte também. A gente se mantém em contato. Legal. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado dessa nossa conversa. Algumas considerações interessantes. A Tamara Dias, que é ouvinte assíduo aqui do podcast, me recomendou essa conversa com o Gabriel e me disse que a história dele era realmente muito legal, que ele podia dar boas dicas sobre como funciona o GAC na Espanha e que ele tinha também muitos pontos em comum comigo, a visão de mundo, o ambientalismo, o basquete, a preocupação social e, claro, o fato dele ser graduado em Educação Física. E ela tinha toda a razão. Realmente foi muito legal a conversa com o Gabriel. O que parece, assim, pura sorte, né, de sair o visto dele no dia que apareceu uma vaga no LinkedIn, é obviamente fruto de preparação e muito trabalho, pois ele já tinha uma boa experiência e tinha feito bons trabalhos em projetos aqui no Arcades do Brasil, né, tinha o visto na mão e dominava a língua espanhola. Então não é um fruto somente do acaso, e sim um fruto de muito trabalho e preparação dele. Dentre as coisas mais legais que ele contou sobre o GAC, os projetos, a geologia da Catalunha, eu gostei bastante dele falando dos modos de vida, das ciclovias, dos parques, das quadras, transporte público, tudo de qualidade a um custo que qualquer trabalhador consegue pagar lá em Barcelona. Um outro ponto fundamental é a pouca desigualdade nos salários. No GAC brasileiro, um auxiliar de campo ganha pouco mais de um salário mínimo, que no nosso caso é muito inferior a um salário realmente mínimo para uma vida digna.
E um diretor no GAC brasileiro facilmente ganha 20, 30 vezes mais que esse auxiliar. Lá na Espanha, os salários são mais próximos do mínimo digno deles. Segundo o Diese, no Brasil esse mínimo digno seria de R$ 6.571, muito próximo dos 1.080 euros que ele citou, que o Gabriel citou. E lá os diretores vão ganhar aí 2 salários desse, 3 salários no máximo, Então não teria uma diferença de 20 vezes, como é o nosso caso aqui. Por fim, uma coisa que ele falou que eu achei demais, eu gostaria muito de um dia desses ir lá ver o tal Dia de Sant Jordi, lá na Catalunha, que é uma espécie de Bienal do livro gigante, deve ser o máximo. E, curiosamente, o Dia de Sant Jordi foi nesse último domingo aqui, no dia 23 de abril, bem próximo de quando esse episódio comemorativo está saindo para vocês. Então, Gabriel, feliz Dia de Sant Jordi para você aí. Bom, resumindo, foi um belo episódio. Eu agradeço muito a Tamara, que fez a indicação, e ao Gabriel, é claro, pela conversa. Que as ciclovias continuem seguras na sua vida e que seus step back e bolas de 3 continuem caindo. Agradeço também a atenção de vocês que me ouvem. Me mandem, por favor, suas críticas, sugestões, comentários e tal. Agradeço novamente aos nossos queridos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro. E agradeço, é claro, demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui todos os dias, todas as semanas, caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo, é por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e um mundo mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí nas redes sociais, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.